Irmãos, nós teremos 3 textos base hoje, então eu preciso que vocês deixem as Bíblias de vocês abertas. Nós falaremos um pouco sobre graça salvífica. E o primeiro texto que nós vamos abrir é o texto de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículos 1 até o 8. Romanos 4, versículos 1 ao 8. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra é dada a nós como graça, meu Deus, e nós somos gratos por termos livre acesso ao Senhor, livre acesso à Tua palavra. Podemos sentar no domingo de manhã e estudar a Tua palavra, meu Deus, e aprender mais de Ti com liberdade. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos assegurando essa liberdade para que possamos cultuar de forma correta ao Senhor, de forma livre e de forma a abençoar outras pessoas através de nosso culto a Ti, meu Deus. Que Teu nome seja glorificado em todas as nossas ações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto eu vou dividir em 2 blocos, que é a parte inicial do nosso tema. O primeiro bloco em 4, de 1 a 3, onde nós vamos falar um pouco de Abraão. E o segundo bloco do 4 ao 6, onde a Bíblia trata um pouco de Davi. Então, o que a Bíblia traz nesse trecho aqui? Quando a gente lê o segundo versículo, que fala que porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Aqui ele traz a história de Abraão, que está lá em Gênesis 15, versículo 5, onde Abraão, logo depois de ter sido abençoado por Melquisedeque, ainda chamando Abrão, depois os irmãos podem ler o texto completo se desejarem. O versículo diz assim, eu vou ler, os irmãos podem só ouvir. Gênesis 15, versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E o versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que o texto de Gênesis traz é que, por mais que Abraão foi um homem bom, visto aos olhos de Deus, porém pecador como todos os outros, a Bíblia diz que jamais houve um homem sem pecado a não ser Jesus Cristo. Então, por mais que Abraão fosse um homem bom diante de Deus, nada disso trouxe para ele justiça. O que Deus imputou para a justiça de Abraão foi que ele creu em Deus. Então, mesmo antes de Jesus Cristo, na época de Abraão ainda não tinha Jesus Cristo veio depois, ao mundo, mas ele já existia. O que salvou Abraão foi ele crer em Deus, mesmo antes de Jesus Cristo. O que nós entendemos por isso? Mesmo antes de Jesus Cristo, onde a lei imperava, não era por causa da obediência à lei que as pessoas eram salvas, e sim por causa da crença que eles tinham no Senhor, que era o Senhor da lei. E isso, quando Jesus veio à Terra, ele trouxe à tona, quando ele discutia com as pessoas, discutia com quem defendia que a lei era o que fazia as pessoas serem salvas. Então, no versículo 6 do texto que eu li, ele diz: ele creu no Senhor, e isso que lhe foi imputado para a justiça. E foi imputado, ou seja, Deus colocou isso na conta dele para a justiça. Não foi que Abraão, por mérito dele, conseguiu a justiça diante do Senhor. E isso faz toda a diferença na hora da gente estudar a Bíblia. Porque se não tem mérito nenhum nosso, é por misericórdia de Deus e é Ele que vai imputar isso na nossa conta. Outro ponto em Abraão, quando ele leva Isaac
Os irmãos conhecem a história, quando ele leva Isaac para o sacrifício, e Isaac vira para Abraão e diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo o fogo, mas e o cordeiro, onde é que está? O que a gente vai sacrificar? E aí Abraão vira para Isaac, e a resposta de Abraão é o seguinte: meu filho, Deus proverá. Ou seja, o que nessa passagem Deus se agradou de Abraão, os irmãos conhecem a história, não é porque Abraão ia sacrificar seu filho, não é por nada disso. É porque mesmo Abraão subindo, levando seu filho para ser imolado, para ser morto, Abraão cria que isso não ia acontecer. Ele cria que Cristo ia preparar o cordeiro para ser morto. Tanto que a resposta dele para Isaac é: meu filho, Deus proverá o cordeiro para ser morto. Essa foi a resposta de Abraão para Isaac. E isso muda a percepção nossa do texto. E, como eu disse na liturgia, ninguém obedece dessa forma a quem não crê. Jamais Abraão faria alguma coisa dessa, ainda mais no instinto de pai, ele defenderia a morte do filho com a sua própria vida, se ele não cresce em Deus, se ele não cresce que Deus ia ter uma providência diferente daquilo que estava acontecendo. E aí nós entramos no segundo bloco do texto, que são os versículos de 4 a 6, eu vou reler. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Então, o que o texto está dizendo aqui nesse primeiro e segundo versículo? Quem faz algo, eu trabalho lá na empresa que eu trabalho, durante um mês, e no final do mês eu sou digno de receber o meu trabalho, receber referente ao meu trabalho, meu salário. Tanto que hoje as leis, se eu não receber, eu posso acionar judicialmente a empresa ela é obrigada a me pagar, porque eu prestei o serviço para ela, eu fiz um serviço, eu trabalhei durante um período para aquela empresa, então ela se torna com uma obrigação para comigo. Mas no caso da salvação, irmãos, é completamente diferente. Completamente diferente, porque nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos e que isso é para nós é o castigo eterno e a morte eterna, e isso nós merecemos. Isso é dado a nós. E Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, não tinha obrigação nenhuma para conosco. E é nisso, exatamente nisso, que a graça é maravilhosamente surpreendente. E que o texto diz: porque se nós fizéssemos algo e nós nos tornássemos merecedores de algo, a atitude de graça, de que serviria? Porque eu sou merecedor. Se eu sou merecedor, Deus é obrigado a me dar algo, e aí não tem ação de Deus nenhuma nisso. A ação é minha que eu obedeci. E a graça vem justo por isso. Porque lá em Efésios 2 diz, Efésios 2, versículo 1, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Romanos 5:20, ainda assim superabundou a graça em nós. Então, meus irmãos, nós somos merecedores do castigo e da morte eterna. Nós já estávamos perdidos, e o perdidos aqui não é questão de localização, é perdido de já não ter mais saída, não tem o que fazer. Perdido, perdeu a causa. Nós estávamos perdidos em nosso pecado, nós éramos escravos do nosso pecado e de nossos delitos que cometemos contra Deus, e ainda assim, lá em Romanos 5:20, superabundou a graça em nossa vida. Se a nossa justificação, meus irmãos, fosse por obras, nós teríamos um problema que Deus estaria pagando um salário para nós. Nós fizemos, igual no caso da empresa, nós fizemos e Deus paga aquilo que foi feito. Independente de qualquer boa obra nossa, a gente sabe que se não tiver fé em Deus, nada adianta. Tem um livro do Jonathan Edwards, Caridade e Seus Frutos, que fala que qualquer boa obra que nós façamos, qualquer boa intenção que nós tenhamos em nossa mente, se isso não for direcionado por Deus, se isso não for pelo nosso amor que nós temos a Deus, isso é pecado. Inclusive a boa obra. Então, quando nós vemos pessoas realizando boa obra e essas pessoas não são obedientes a Deus, mas estão fazendo boas obras à nossa vista humana, até isso é pecado. Por quê? Porque isso é feito pelo ego, pelo próprio ego, ou por qualquer outra razão que não seja a razão de adorar a Deus. E tudo aquilo que é feito sem a razão de adorar a Deus é pecado.
E aí, na sequência do texto, no versículo 6 do texto de Romanos 4, cita a referência de Davi. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Esse texto ele faz referência ao capítulo 32 de Salmos, nos versículos 1 e 2, que é o próprio texto que segue em seguida aí na Bíblia, nos versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. E quando fala aqui de imputar pecado, fala que quem não vai imputar é o Senhor, porque por nossa natureza nós somos pecadores e nós vamos pecar. Mesmo que nós creiamos em Deus, mesmo que nós nos convertemos, mesmo que nós temos a nossa vida firmada em Deus, nós vamos cair, porque a nossa natureza é humana. Então o que o texto traz é que o Senhor não vai imputar esses pecados a nós. Bem-aventurados, isso é, muito felizes aqueles o Senhor não atribui iniquidade. E quando a gente entende de forma correta o porquê que Jesus Cristo teve que vir ao mundo, teve que morrer na cruz para que a gente pudesse ser salvo, a nossa visão do sacrifício, a nossa visão da nossa vida cristã se torna muito mais forte. Muito mais forte. E aí nós vamos entrar no nosso primeiro ponto para a gente entender o porquê que Cristo teve que vir aqui para que a graça fosse derramada através de nós. Primeiro ponto é a justiça de Deus. Nós temos que entender que Deus é justo para a gente entender por que Cristo veio à Terra. E Salmos 9:8 fala que Ele mesmo, Deus, julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Por quê? Porque Ele é justiça. A justiça que nós vemos dos homens é justiça nossa. A justiça real, moral, vem de Deus. Então, quando a gente está falando de justiça verdadeira, nós estamos falando de Deus. Ele é que é justo. Ele é que detém a justiça em suas mãos. E aí, em Salmos 33:5, ele diz: Ele ama a justiça e a retidão. A Bíblia diz, como eu falei no bloco anterior, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e, portanto, nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre mim, Deus, e ti, que somos nós. E qual que é o pecado do homem? No que se resume o pecado do homem? É não darmos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o amor, toda a obediência que lhe é devida. Deus é o nosso Criador, Deus é o gestor de toda a humanidade, é o gestor de todo o mundo, de todo o universo, de tudo que existe. Então, nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e toda a obediência. Então, tudo que nós pecamos se resume a isso. Não dará a Ele a honra, não dará a Ele a glória devida e não dará a Ele a obediência daquilo que Ele nos ordenou. E é por isso que a gente cria uma dívida, a gente está em uma dívida moral, espiritual e eterna com Deus. Porque Ele preza muito pela glória de seu nome. A Bíblia fala que Ele ama o seu nome e preza pela glória de seu nome. Então essa dívida se tornou eterna e é uma dívida moral e espiritual que o homem jamais conseguiria pagar, a não ser com a sua morte eterna. E quando a gente olha a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, Ele diz: Pai, perdoai as nossas dívidas, porque nós estamos em dívida com Deus, de toda a nossa ação moral, de toda a nossa ação de justiça e de toda a nossa ação espiritual para com Deus. E por causa disso, por nós estarmos em dívida com Deus, nós somos merecedores de receber toda a ira e todo o castigo de Deus. Mas Ele nos perdoa mesmo assim. Então, isso é a justiça. Agora nós vamos entrar no nosso segundo ponto, que é a graça de Deus. Em João 5:24, não precisam abrir, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a graça entra de um Deus justo que preza pelo seu nome, onde nós não obedecemos aquilo que Ele ordenou, onde nós não demos graça, não demos glória, não demos honra àquele que nos criou e que nos governa, para uma graça daquele que, quem crê em Cristo, quem crê naquele que enviou a Cristo,
será salvo e terá a vida eterna. Não será imputado nessa pessoa que crê todo o pecado, toda a sua natureza pecaminosa, não será imputada a ele e ele será salvo. Eu vou ler um trecho de um livro de James Boyce, As Doutrinas da Graça. Ele diz assim, eu achei interessantíssima a forma como ele trata a graça. A graça do chamado de Deus é esmagadoramente eficaz. O Espírito Santo nos regenera, nos dando uma nova natureza. E como resultado disso, agimos naturalmente de acordo com a nossa nova natureza. Isso é, cremos no Evangelho, arrependemos de nosso pecado e cremos em Cristo para a nossa salvação. Então nós temos um Deus justo, que preza pelo seu nome, que a injustiça não pode habitar próximo a ele, que o pecado faz separação entre ele e o seu povo, e nós temos um Deus bondoso, misericordioso e gracioso, que nos coloca o Espírito Santo de Deus, que muda a nossa natureza e nos faz agora sermos justificados diante de Deus e muda o nosso comportamento, nos trazendo arrependimento quando nós pecamos. E isso é bom diante dos olhos de Deus. Mas espera aí, nós falamos que Deus é justo, que não pode habitar a injustiça próximo dele, então ele não poderia simplesmente... ele pecou, mas eu vou simplesmente passar uma borracha nesse pecado dele aqui. Por quê? Porque ele é justo. Ele não pode simplesmente ignorar um pecado que aconteceu. Então, como que um Deus justo pode fazer algo que é contra a sua justiça? Como ele pode negar a si mesmo e aceitar que um pecador seja salvo e entre na presença dele? E aí entra o nosso terceiro ponto, o sacrifício de Cristo. E eu queria que os irmãos abrissem agora Romanos 5... É só virar a página aí de onde a gente estava. Romanos 5, versículos 6 a 11. Romanos 5, versículos 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor... Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o que acontece? Nós temos um primeiro ponto, um Deus justo, que preza pelo seu nome, que ama a justiça. Nós temos o segundo ponto, um Deus gracioso, que derrama graça sobre os pecadores. E nós temos o terceiro ponto, a reconciliação. Nós, pecadores, merecedores de castigo, merecedores da ira de Deus, e Deus manda o seu Filho, porque nós ainda éramos essa pessoa dependente, merecedor da ira, prontos para receber o castigo. Deus nos ama a si mesmo, manda seu Filho para morrer por nós, para que isso, agora sim, fosse apagado através do sangue de Jesus Cristo. E, irmãos, na Bíblia inteira a gente pode ler, na Bíblia inteira a gente não vai ter uma promessa mais graciosa, mais linda e que mais traz à nossa vida algo a aprendermos do que o sacrifício de Cristo. Porque a promessa da terra nova para Israel, a promessa de um rei bom para Israel, a promessa de cura para alguém que Cristo curou, a promessa da reestabilização política de Israel, nada disso se compara ao sacrifício de Cristo por nós. O Filho de Deus veio para cá, veio à terra, para receber um pecado, para receber todos os nossos pecados, para receber toda a ira de Deus que caiu sobre ele e que era nossa. Tudo aquilo que Cristo passou era nosso, não era dele. Ele sempre foi santo. E apesar de santo, ele veio aqui e sofreu o que sofreu por nossa causa. Quando o pecado se levanta contra nós, a gente sabe que nós somos culpados. Nós temos a ciência de que nós somos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa. Nós assumimos que nós somos pecadores,
e esse é o principal ponto da conversão. Nós assumimos que nós erramos, que nós podemos errar a qualquer momento, mesmo depois de convertidos, nós podemos errar. E nós somos redimidos ainda assim por Cristo Jesus. E quando a gente fala da palavra redenção, o significado da palavra redenção é libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. E o resgate que foi pago por nós foi a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, porque ele era santo, a morte não poderia vencer ele. E o sacrifício de Cristo, meus irmãos, para nós entendermos mais a fundo, é muito mais do que o que a gente vê lá no Paixão de Cristo, que é Cristo morrendo, sofrendo, tomando as chicotadas. Se a gente acha que isso é o que a gente tem que chorar, a gente tem que achar... Claro, nós temos que achar isso horrível que aconteceu, mas a pior coisa no sacrifício de Cristo foi Cristo, sendo santo, receber a ira de Deus, do seu Pai santo, sendo que ele não era merecedor disso. Esse é o pior ponto para Cristo. Quando Cristo pede para Deus, se possível, passar dele aquele cálice, ele já tinha sofrido bastante. Ou seja, não era o sofrimento corporal que Cristo temia, ou que Cristo pediu para Deus que passasse dele, mas sim a ira de Deus por todos os pecadores caindo sobre os seus ombros, lá na cruz. E, irmãos, a ira de Deus não é algo que nós possamos entender como simplesmente um sofrimento corporal. Está muito além disso. Muito além disso. Tanto que a Bíblia fala que os demônios creem em Deus e tremem diante do nome de Deus. Tamanho é o poder de Deus. E um ser tão poderoso quanto Deus, quanto vocês imaginam que seria a ira de Deus se caísse sobre nós? Então, Deus manda o seu filho para morrer na cruz para satisfazer a sua justiça, porque ele descarregaria a sua ira, e assim ele pode continuar sendo justo, como ele é, e nós estudamos no primeiro ponto, e ele continua sendo gracioso, como ele é, e estudamos no segundo ponto. Através do sacrifício de Jesus, ele nos justificou, e agora nós somos justificados, somos justos diante de Deus, e por isso o pecado não habita diante de Deus. Mas nós sim, porque nós somos justificados. A misericórdia de Deus deixou de ser limitada pela justiça. Ou seja, eu não posso salvar porque a minha justiça me impede disso. Da mesma forma, a justiça deixou de ser limitada pela misericórdia. Deus, eu quero salvar eles, eu vou salvar eles, mas eu vou estar deixando de ser justo porque eles são pecadores. Não, nosso castigo foi derramado em cima de Cristo Jesus. E quando nós entendemos que esse foi o castigo de Cristo, um homem santo, um homem bom que passou pela terra, que jamais pecou, o único homem que passou pela terra que jamais pecou, a nossa concepção da nossa obediência a Deus muda, e muda demais. Quando nós tomamos a Santa Ceia aqui, que é para nós lembrarmos do corpo e do sangue de Cristo, muda demais o ato de tomarmos a Santa Ceia. A nossa lembrança passa a ser de toda a ira e de todo o nosso pecado que foi derramado sobre Cristo, que não merecia isso. E não só um pão com suco que nós tomamos num domingo. E aí nós entramos no nosso quarto ponto. Então nós temos um Deus justo, um Deus gracioso, e o Filho de Deus que se entregou por nós para nos salvar. Quarto ponto é a fé com obediência. E aí eu vou ler o trecho de um outro livro de C.S. Lewis, chama Cristianismo Puro e Simples, onde ele diz o seguinte: a coisa que lhe dá horror, que lhe parece quase impossível, é entregar todo o seu ser, todos os seus desejos e preocupações a Cristo. Mas isso é muito mais fácil do que aquilo que nós tentamos fazer. Pois o que cada um tenta fazer dia a dia é continuar sendo aquilo que chama de ele mesmo. E continuar tendo felicidade pessoal como grande objetivo de vida. E ao mesmo tempo ser, entre aspas, bom. E aí nós retornamos ao que nós estávamos falando no início. Antes, se as pessoas não tinham a Cristo, elas não eram salvas pelas obras que elas faziam. Apesar que elas faziam as obras.
Elas eram salvas porque elas criam em Deus e isso lhe era imputado para a justiça, como a Bíblia diz. E essa visão de que eu tenho que buscar o meu eu, o seja você mesmo, ou confie no seu coração para tomar suas decisões, meus irmãos, isso nos engana e nos faz pecar de forma brutal. Porque enquanto nós somos nós mesmos, nós somos menos de Cristo, né? Como Paulo diz. Enquanto nós buscamos aquilo que nós queremos, que nós achamos que é certo, enquanto nós estamos sendo nós mesmos na nossa natureza, a nossa natureza é pecaminosa. Então, nós não estamos obedecendo a Deus da forma correta. Mas se nós não estamos obedecendo, mas nós já somos salvos pela nossa crença, então eu não preciso obedecer. Errado. Essa visão é muito equivocada pelo seguinte: se antes eu não precisava obedecer, então nós cremos que eu não preciso obedecer para ser salvo, mas a nossa crença é que nós somos obrigados agora a obedecer porque nós fomos salvos. Então, se nós somos salvos, Ele nos salvou, agora sim, nós devemos obediência a Ele. E se nós devemos obediência a Ele, tudo aquilo que a gente fizer tem que ser de agrado, do agrado de Deus. E aí, tudo, quando a gente tem esse entendimento, tudo que a gente faz tem que ser voltado para a glória e para a graça de Deus. Se eu trabalho, lá no meu trabalho, eu tenho que estar gloriando a Deus através das minhas ações, das minhas atitudes lá no meu trabalho. Se eu não trabalho, se eu sou dono ou dona de casa, eu tenho que dar glória a Deus, cuidando dos filhos, cuidando do esposo ou esposa, cuidando do marido, cuidando da casa, porque isso é para glorificar o nome de Deus. Se o meu trabalho é na igreja, se eu sou uma pessoa que trabalha na igreja, o que eu faço na igreja é para dar glórias ao nome de Deus. De forma que tudo aquilo que nós fizermos, pensarmos e agirmos é para a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque Ele nos salvou. Então não é mais para ser salvo, é porque eu fui salvo. Agora eu sou salvo, então agora eu vivo conforme Cristo nos ordena que nós vivamos. Quando Cristo traz lá, a gente lê o Evangelho de Mateus até Lucas, quando Cristo traz uma nova visão às pessoas daquela época, Ele não aboliu que a gente não precisa mais obedecer a Deus, de forma alguma. Pelo contrário, em algumas partes a gente vê que tornou-se muito mais pesada a obediência a Deus, porque agora nós temos um Espírito que habita em nós e que nos convence do pecado. Inclusive um ponto, quando ele fala lá, que um dos pontos, o que diz a lei? Adulterarás e será morto, né? Eu digo mais: se olhar para outra mulher com desejo, você já adulterou no seu coração. Então, o que nós tínhamos na obediência cega da lei é que se eu não consumar o ato, ok, eu não estou em pecado. Se eu consumar, aí sim, aí eu vou ser morto. Já a visão que Cristo trouxe, cara, vocês estão entendendo errado o que é para acontecer. O adulterar é se você olhar de forma errada para outra pessoa, você já está em pecado, já está errado. E peça perdão. Da mesma forma, quando fala, o que diz a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém lhe bater em um lado da face, ofereça o outro lado. Se alguém lhe roubar a capa, ofereça também a túnica a ele. Então, a visão que Cristo trouxe de obediência é muito mais forte do que o que a gente tinha antes na lei de Moisés. E isso, para nós temos que dar graças a Deus por causa disso, porque nós podemos, através disso, entender a forma correta de prestar adoração e prestar louvor ao nosso Deus. A felicidade pessoal que é vendida no mundo hoje é completamente equivocada. O que o marketing faz aí das empresas, que a gente vê em propagandas, de trazer, seja feliz, a Coca-Cola abra a felicidade, como se a felicidade estivesse nessas coisas. Eu buscar um emprego porque eu sou feliz realizando aquele emprego, ou eu buscar uma esposa porque eu sou feliz com aquela esposa, está completamente equivocado. Tudo aquilo que nós façamos é para a glória de Deus.
E a nossa felicidade tem que estar na glória de Deus e não nas ações que nós fazemos. Então, se eu faço algo e isso glorifica a Deus, aí sim eu me alegro nisso. E Paulo é enfático nisso em todas as cartas dele, onde ele fala de forma imperativa: alegrem-se no Senhor, alegrem-se nas obras do Senhor. Por fim, desse quarto ponto, o justo viverá pela fé, e somente pela fé a gente consegue nos alegrar naquilo que o Senhor permite que nos alegremos, nos alegrar na glória do seu nome. Porque se for por nós mesmos, irmãos, se nós formos, nós queremos, seja você mesmo, né? Se for dessa forma, nós nos alegraremos nas nossas ações, nós nos alegraremos naquilo que nós conquistamos e que nós achamos que nós conquistamos, mas não é. É tudo bênção de Deus sobre a nossa vida, tudo aquilo que a gente conquista. Tudo aquilo que a gente passa de dificuldade é Deus sobre a nossa vida que permitiu. Tudo aquilo que a gente passa de felicidade é Deus sobre a nossa vida que permitiu. E aí a gente entra no último ponto, que é o texto de 1 Pedro 1. Eu vou pedir que os irmãos abram, é o nosso último texto. 1 Pedro 1, versículos 3 até o versículo 9. 1 Pedro 1, versículos 3 ao 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo amor de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem, não havendo visto jamais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui Pedro fala que nós passaremos por tribulações, como ele diz aí no versículo 6, a gente vai passar por provações, nós passaremos por tempos difíceis. Todo mundo vai passar por um momento difícil alguma vez na vida, seja financeiro, seja de saúde, seja familiar, seja no trabalho, enfim, todos passarão por momentos difíceis na vida. E isso também é graça de Deus, porque, como esse texto diz, isso, assim como o ouro, né, passa pelo fogo para ficar mais brilhante, assim a nossa fé passa por esses momentos para poder ser aperfeiçoada. E com a nossa fé aperfeiçoada, podemos olhar para Cristo e nos alegrarmos em obediência a Ele. Então, nós temos um Deus justo, um Deus gracioso, um Cristo que veio e morreu para contemplar a justiça de Deus e trazer a graça de Deus para nós. Temos a obediência através da fé e temos a alegria por causa da fé que temos e da obediência que devemos ter a Deus. Então, nós nos alegramos com o reino de Deus em nossas vidas. Nós nos alegramos com a obra de Deus, com a obra da salvação que foi feita em nossas vidas. Porque, voltando lá no início, nós somos merecedores de castigo eterno e da ira de Deus. Mas Deus, em sua eterna misericórdia, eterna bondade que Ele é, e eterna justiça, mandou seu Filho que morreu por nós, que recebeu a ira de Deus sobre a sua vida, mesmo sendo santo, e assim nós somos justificados diante de Deus. E agora nós obedecemos a Deus, e devemos prestar obediência a Ele. E prestando obediência, nós nos alegramos em ver as coisas acontecendo para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, meu Deus. Sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor, meu Deus. Que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, depende de Ti. Até o nosso respirar, meu Deus, depende do Senhor. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado por Tua glória, por Tua graça.
Pedimos, Senhor, que o Senhor nos use para a expansão do Teu reino, para a glória do Seu nome, e que possamos nos alegrar nisso, meu Deus, sabendo que não foi fácil o sacrifício de Teu Filho, um justo que morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, para receber a Sua ira. Obrigado, meu Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor por toda a Tua misericórdia sobre nossas vidas. O que seríamos de nós sem o Senhor, meu Deus? Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo, amém.